Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Santa Escolástica, rogai por nós. Amado ouvinte, que a sua sexta-feira seja na luz. Que Deus abençoe suas atividades de hoje, abençoe você que está doente, que está enfermo, que não pode sair da cama, recuperando de cirurgia, de outros procedimentos. Que a nossa sexta-feira seja com este olhar para o silêncio da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a você, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também que nos acompanha de outras localidades. Santa Escolástica é uma santa maravilhosa. Ela nasceu em 480 e faleceu no ano 547. É conhecida pelos diálogos de São Gregório Magno. Virgem sábia, antepôs a caridade e a contemplação às simples regras e instituições humanas, como manifestou no último colóquio com o irmão São Bento, quando com a força da oração pôde mais porque amou mais. Esta é uma monja extraordinária e vale a pena lembrar a sua memória, pois nós estamos a meditar sobre o silêncio e os monges, as monjas, têm muito a nos ensinar sobre o silêncio. As nossas irmãs redentoristas, monjas observantes aqui de Formosa, ninguém as vê na cidade, são desconhecidas, pois vivem mergulhadas no silêncio, na oração pela Igreja, pela santificação de si mesmas e também de suas famílias e de todas as intenções que as pessoas levam a elas. Elas atendem na grade, como é determinado nas orientações para os mosteiros fechados. Elas vivem na contemplação do silêncio e do mistério e são, por isso, tidas também como ativas, muito ativas, na espiritualidade intercessora pela nossa Santa Igreja. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos mosteiros, as carmelitas, as beneditinas, as nossas monjas aqui redentoristas, enfim, todos os mosteiros e carmelos, onde também o nosso programa é ouvido. Vocês são grandes exemplos de que o silêncio no sacrifício é possível e que consumir a vida como uma vela se consome no candelabro, no altar, vale a pena, pois a nossa vida é um sopro e nós não podemos, como cristãos, ser servidores das realidades mundanas e passageiras. Nós somos servidores de Cristo. No livro A Força do Silêncio, no número 38, na página 52, o cardeal Sara nos ensina o seguinte: os homens e as mulheres que rezam em silêncio, à noite e na solidão, são as colunas mestras da Igreja de Cristo. Nestes tempos confusos, os contemplativos são os que se consomem realmente na oferta generosa de suas vidas, numa existência mais fiel às promessas do Filho de Deus. O verdadeiro missionário, disse São João Paulo II, é o contemplativo em ação. Esta ação de contemplar, de estar sempre contemplando Deus. É impressionante, dileto ouvinte, muita gente não sabe, mas os nossos mosteiros observantes, as irmãs carmelitas, mesmo as nossas monjas aqui de Formosa, têm muitas vocações, maravilhosas vocações, vocações que vêm com um desejo muito grande de ser totalmente entregue a Deus.
Isso cumpre essa ação que o Espírito de Deus realiza na Igreja. Desde sua renúncia até a morte, Bento XVI viveu como monge. O Papa de venerável memória, um grande homem que deixou uma obra incomensurável na reflexão teológica e na vida também espiritual da nossa Igreja. Ele viveu recolhido no silêncio de um mosteiro nos jardins do Vaticano. Como os contemplativos, também ele esteve a serviço da Igreja, dedicando suas últimas forças e o amor de seu coração à oração, à contemplação e à adoração a Deus. O Papa Emérito Bento XVI manteve-se constantemente diante do Senhor para a salvação das almas e a glória de Deus até o seu último momento neste mundo. Contudo, há 2 milênios se vê o paradoxo de tantos teólogos tagarelas, tantos papas barulhentos, tantos sucessores dos apóstolos pretensiosos e inchados por seus raciocínios, diz o cardeal Sara. Mas a Igreja é inabalável, pois foi construída sobre Pedro e sobre a rocha do Gólgota. Cristo viveu 30 anos em silêncio. Depois, ao longo de sua vida pública, retirou-se no deserto para ouvir e falar com o Pai. O mundo tem necessidade vital de pessoas que saiam para o deserto, pois Deus fala no silêncio. É um trabalho difícil, árduo e árido manter-se em silêncio, controlando os lábios e a língua. Mas é preciso que nos recolhamos sempre mais nas realidades interiores que podem moldar efetivamente o mundo. O ser humano deve manter-se em silêncio diante de Deus e dizer: Deus, uma vez que me deste o conhecimento e o desejo de perfeição, conduze-me nessa direção ao absoluto do amor. Fazei com que vos ame sempre mais, porque sois o sábio artesão que não deixa inacabada obra alguma, desde que a argila da criatura não vos oponha resistência e recusa. Sem palavras, entrego-me a vós, Senhor. Quero ser dócil e maleável, como o barro nas mãos de vós, hábil e benévolo oleiro. Fica para nós a mensagem de hoje, muito bonita, esse apelativo a sermos essa argila disponível, bondosa nas mãos de Deus. Nós somos esse barro nas mãos do oleiro que quer fazer de nós um verdadeiro vaso de amor, onde as misericórdias de Deus possam ser derramadas de forma extraordinária dentro de nós, para melhor servir e amar a Deus, a nossa família e o nosso próximo. Que o silêncio de Deus penetre no profundo do seu coração, hoje e sempre. Amém. A antífona de aclamação ao Evangelho da Santa Missa de hoje, Atos 16, 14. Muito bonita esta oração. Abri-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, na verdade nós estamos ouvindo a palavra. Quando nós vamos a um encontro, que alguém prega, cita a palavra de Deus, nas orações que fazemos em comum, na liturgia das horas, no breviário, são momentos em que a palavra de Deus, ela entra dentro de nós para nos renovar. O pessoal do caminho neocatecumenal, eles têm o costume de fazer a perscrutação da palavra, aquela leitura bíblica em que você entra dentro do contexto da Bíblia. Você mergulha
naqueles dizeres da Sagrada Escritura, porque são palavras de eternidade dadas por Deus, que vão transformar a nossa vida nesta plataforma para a ação de Deus. Agora, é bom pensar que uma vida espiritual profunda não se alcança sem esses momentos primorosos de silêncio. É preciso deixar Deus falar. E Deus fala a nós através da sua palavra, da Sagrada Escritura, tão útil para ensinar, para nos corrigir, para nos formar no caminho da justiça. A Sagrada Escritura foi a marca preponderante da vida dos padres do deserto, dos nossos monges, dos anacoretas, dos eremitas. A Sagrada Escritura é esse humus que nutre o nosso interior para que possamos produzir frutos sazonados de virtudes e de grandes bênçãos. Nós vivemos, às vezes, uma igreja barulhenta, uma igreja com muitas atividades, muito barulhos, até mesmo as nossas liturgias, às vezes, são tão barulhentas. Não promove esse caminho do silêncio e da irrigação espiritual de Deus no nosso coração. A gente vive uma superficialidade tão grande. Meu Deus do céu! Nós às vezes não sabemos lidar nem com as alfaias, nem com o missal, com as coisas na sacristia, com o ambão, com o lecionário, com as coisas do altar, com as espécies para serem consagradas. A gente vai lidando com isso como a gente lida na nossa cozinha. É impressionante isso. E aqui eu recomendo os ministros da comunhão que faça as coisas com piedade, os sacristães também com piedade. As coisas sagradas, o cálice, a patena, tudo que nós temos para facilitar a celebração do culto precisa ser carregado de sentido, de amor e de bondade. E os sacerdotes precisam também retomar esse caminho da piedade para com as coisas santas de Deus, porque isso tudo foi tirado pela barulheira dos últimos 70 anos na vida do mundo e na vida da igreja. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, acode-nos com a paixão do Teu Filho Jesus, curando-nos, libertando-nos das fadigas, das angústias, dos medos, das incertezas, da frieza espiritual, para que possamos ser tocados e plenificados pela graça da eternidade que vem pelo silêncio orante. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa vitória. Cuida, Senhor, de nós, enche-nos com Teu Espírito Santo e nos dê a graça da santidade, do amor, da bondade e da santidade. Obrigado, Senhor, por esta sexta-feira tão maravilhosa. Amém. Esta bênção especial para todos os homens do terço que estão se dirigindo e já chegando em Aparecida do Norte para este final de semana, a grande concentração dos homens do terço do Brasil todo, sob a orientação de Dom Antônio Gil, arcebispo de Juiz de Fora. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso pela intercessão da Virgem Dolorosa e de Santa Escolástica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.